Você já começou a academia super motivada, aí dali a uma semana você já não tá com mais vontade de ir, daí você fica frustrada por simplesmente acabar aquela motivação inteira? Olá, musa! Eu sou Flávia Carrilho, terapeuta em ginecologia natural, e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Talvez você não saiba, mas ficar seguindo a mesma rotina de treino todo santo dia pode mais te prejudicar do que realmente te trazer algum resultado. E eu te falo isso porque a minha primeira formação é em educação física. Eu trabalhei como personal trainer durante muitos anos. Em toda a minha jornada dentro das faculdades e muito da minha pós-graduação em fisiologia, eu nunca ouvi falar sobre nada específico para ciclo menstrual. Inclusive, a minha pesquisa, ela envolveu vários marcadores bioquímicos, mas nenhum deles falava especificamente para mulheres. Ela era sempre focado em homens e, mais do que isso, em treinamentos de uma forma geral para todo mundo, como se o mesmo exercício que eu passasse para o homem, né, a mesma rotina que eu passo para ele, seria a mesma que eu também passaria para uma mulher, não levando em consideração o seu ciclo menstrual. E foi quando eu comecei a fazer cursos em ginecologia natural, as minhas formações, que eu comecei a perceber que o ciclo menstrual ele precisa ser levado em consideração, não só para os exercícios físicos, mas a forma como a gente se nutre, a forma como a gente vai fazer o nosso autocuidado, a forma como a gente planeja a nossa rotina com a produtividade cíclica. Tudo isso precisa levar em consideração o ciclo menstrual. Senão o que acontece é, a gente procura seguir tudo que é muito linear, né? Fazer a mesma coisa todos os dias e a gente vai se frustrar no final, porque a gente não vai aguentar esse batidão. Olha que interessante. Um estudo da revista de Ginecologia e Endocrinologia de 2003 mostrou que quando as mulheres se forçam muito a continuar os seus treinos na máxima potência na fase lútea, que seria após a ovulação, né? Então após a ovulação, iniciozinho da TPM, as chances dessas mulheres terem lesões atléticas é muito maior do que na primeira metade do ciclo. Ou seja, eu posso pegar pesado logo ali depois da menstruação, na primeira fase do ciclo, mas se eu quiser ficar naquela pressão toda, naquela expectativa do maior potencial que eu tenho de força, na segunda fase do ciclo eu vou me frustrar, porque eu não tenho esse rendimento todo. O ideal seria a gente seguir uma rotina de exercício para cada fase do nosso ciclo menstrual. E a gente segue uma rotina para as 4 fases igualzinha. O ideal seria ter 4 rotinas, já que eu tenho 4 fases do ciclo menstrual. Teve uma outra pesquisa muito interessante que aconteceu, que uma triatleta, ela também era nutricionista e fisiologista do exercício, ela estava simplesmente nos seus treinos para poder participar da prova de Ironman e ela estava indo super bem. Quando chegou no dia da prova, ela sentiu que estava mais difícil, ela estava com mais resistência para concluir as provas. E quando ela terminou, ela percebeu que o tempo dela, apesar de ter sido bom e dela ter concluído o Ironman, que é uma prova, né, muito difícil, ela sentiu que não foi um recorde muito bom para ela, que o tempo dela poderia ter sido melhor. Foi então nesse momento que a ficha dela caiu e ela percebeu que estava na fase lútea durante a prova, que ela não estava na primeira fase do ciclo menstrual dela. E daí ela começou a perguntar para as participantes que estavam ali como é que tinha sido o rendimento delas e em qual fase do ciclo menstrual elas se apresentavam. E olha que legal, as mulheres que se saíram bem na prova, que se sentiram bem, que não tiveram muita resistência, eram justamente as mulheres que estavam na primeira fase do seu ciclo menstrual. Já as demais que sentiram uma resistência, que foi bem mais complicado, bem mais desafiador fazer a prova do Ironman, estavam justamente na segunda fase do ciclo menstrual, que é a nossa fase lútea. E você? Você já tinha reparado como é que o teu rendimento muda a cada fase do teu ciclo menstrual em relação aos exercícios físicos? Aqui eu percebo muito quando eu tô a fim de caminhar, geralmente é na minha TPM. Já na minha pré-ovulação, você pode me dar o que for, que eu vou estar ali, eu posso colocar 30 minutos de treino, vai passar 30, vai passar 40 e eu vou estar super animada, como se tivesse passado apenas 10 minutinhos. Eu sugiro que você comece agora a observar como é que tá o teu nível de energia quando você se exercita. Porque a verdade é que a gente pode se exercitar nas 4 fases do ciclo, mesmo na TPM quando você não está com muita energia, ou mesmo na menstruação, que às vezes você não está muito na vontade de socializar e falar com outras pessoas, você pode sim se exercitar, não só pode como deve. O seu ciclo menstrual adora uma boa rotina de exercício físico. Então simplesmente se observe, veja o teu nível de energia e escolha fazer atividades que te dão prazer. Não adianta ficar forçando o goela abaixo
sendo que você é cíclica, né? E o teu ciclo menstrual ele gosta de dançar com todas as oportunidades e modalidades que apresentam. Como a gente tem muita modalidade de exercício físico, você tem um cardápio cheio para poder escolher o que é melhor para você para cada fase do teu ciclo menstrual. Se você gostou desse vídeo, você pode clicar aqui no like, porque imagina que essa é uma forma gratuita de você patrocinar o meu conteúdo a chegar a mais mulheres. Se você quiser também, você pode clicar aqui no botão de compartilhar e levar isso para os seus grupos, levar isso para outras redes sociais, para ajudar a compartilhar e disseminar mais, cada vez mais, esse conteúdo da ginecologia natural. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum feedback, você pode usar aqui embaixo o campo dos comentários para falar comigo. Vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho mais do que eu sei com você. E eu te vejo então num próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até mais!